Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do isolamento do Brasil no cenário internacional. O que aconteceu com o nosso país nos últimos anos, nas relações que eles têm, que o país tem, que o governo brasileiro tem, que o comércio brasileiro tem com os outros países do mundo. Muita coisa mudou e é isso que nós vamos avaliar nesse programa, trazendo duas pessoas que são especialistas no tema que eu quero apresentar para vocês agora. Quero apresentar a Terra Budini. Ela é doutora em Ciência Política pela USP. Ela é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais e professora do mestrado em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais na PUC São Paulo, pesquisadora do Observatório de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Muito obrigado, Terra, por estar aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também, aliás, reapresentar, é o Reginaldo Nasser. Muito obrigado, Reginaldo, por estar mais uma vez com a gente. É uma honra contar com você, o seu prestígio, o seu conhecimento. O Prazer. Reginaldo é docente pelo Departamento de Ciência Política da PUC São Paulo, é professor associado da PUC, foi chefe do departamento e coordenador do curso de Relações Internacionais Unesp, Unicamp, PUC, é membro da direção da Associação Brasileira de Relações Internacionais e pesquisa a política externa dos Estados Unidos, os temas do colonialismo e pós-colonialismo, entre outras coisas. É uma breve apresentação dos dois, o currículo é bem mais extenso, eu peço perdão por ter pulado tanta coisa, mas agora os nossos telespectadores já situam vocês nas suas especialidades. Queria então começar a nossa conversa me dirigindo à Terra. Terra, por favor, olha, em 2009, estou puxando lá de trás, né? A revista Economist, que é uma revista conservadora, ela estampa na capa da sua edição um Cristo Redentor que está subindo como um foguete assim, no cenário internacional, né? No céu, né? E o título é O Brasil Decola. Naquele momento, o Brasil estava liderando a articulação da Unasul, estava participando da construção do BRICS, tinha tomado a iniciativa de também armar a questão econômica pelo CELAC, né? E eu queria saber, a partir daí, o que aconteceu? Essas coisas continuaram? O que aconteceu com o Brasil, que hoje parece um pária nesse mundo internacional? Bom, olá, Silvio, também agradeço aqui o convite, então, olá a todos. Te ouvindo aqui sobre essa primeira imagem, né, eu fiquei pensando que talvez a imagem análoga hoje seja aquela imagem típica de filmes catástrofe de Hollywood, né, acho que tinha um filme desse tipo com o Cristo despedaçando, né, se a gente fosse fazer uma comparação né, com o Brasil hoje. Bom, acho que é um tempo longo, né? Vou tentar também colocar algumas ideias aqui para a nossa conversa, porque, afinal, a gente está falando de mais de uma década e eu acho que tem vários processos que aconteceram aí, mas talvez, para começar com um ponto de entrada nessa discussão, a primeira questão digna de nota, que eu acho que está aí na raiz dessa discussão e da mudança, né, da posição do Brasil no cenário internacional, é o que aconteceu com o golpe, né, que promoveu uma ruptura democrática no Brasil e, basicamente, alterou de forma significativa os rumos, né, da inserção internacional do Brasil. Então, eu vou colocar essa ideia geral e desenvolvê-la assim, muito brevemente, para a gente também chegar um pouco mais até os dias atuais, né? Então, acho que primeiro eu destacaria que em qualquer governo também, assim, a gente precisa considerar que a posição do Brasil no cenário internacional é uma posição, né, de um país emergente, é uma posição relativamente subordinada, e eu acho que, em boa medida, a política externa que esteve na raiz da construção de iniciativas como o BRICS, o Unasul, CELAC, era uma política externa que buscava ali construir
né, margem política, construir alianças no sentido de aumentar a margem de atuação do país, de aumentar alguma autonomia política do Brasil no cenário internacional. Mas isso sempre, de todo jeito, sempre aconteceu também tendo em vista que o Brasil também está inserido numa economia globalizada, em grande medida de caráter, né, neoliberal, do ponto de vista da própria globalização. Então, isso sempre colocou contradições dificuldades, enfim, mas contradições nesse processo, né, de pensar e de tentar construir essa margem política de atuação, enfim, de autonomia. E eu acredito que, no decorrer desse processo, especialmente a partir do golpe, da desestruturação disso, né, foi uma tentativa de parte aí das elites brasileiras de mudar um pouco esse tipo de inserção e, possivelmente, ampliar essa abertura dos mercados, flexibilização financeira, né, no sentido de ampliar essa margem de atuação das elites econômicas que estão inseridas globalmente, né? Só que eu acho que o que a gente vê é que, assim, por um lado, isso até se colocou. Afinal de contas, acho que a gente viu reforma trabalhista, né, diminuindo o direito dos trabalhadores, ampliando margem de lucro, ampliando o alcance de terceirização. Então, a gente viu uma série de desmontes de políticas domésticas que interessam, em certa medida, a uma parcela dessas elites, né, que tem agendas globalizadas, mas, por outro lado, isso também desemboca nesse processo agora, né? Então, agora mais recentemente, já com o governo Bolsonaro, de realmente uma crise profunda, né, no papel do Brasil, de realmente saída do Brasil de qualquer articulação desse tipo, né, de articulações que buscassem esse sentido mais de autonomia, né, da inserção brasileira no cenário internacional. Acho que a gente poderia discutir, né? Eu acho que vou ficar por aqui nesse primeiro momento. Vamos esquentando a nossa conversa. Tá certo. Reginaldo, você quer continuar essa reflexão? Continuo, sim. Antes de mais nada, eu também queria esclarecer um pouco antes o seguinte. Quando o The Economist, quando a mídia em geral, e nós mesmos falamos Brasil, França, Estados Unidos, nós estamos referindo a uma nação que tem governo, tem Estado, tem sociedade, né? Por vezes, essas questões caminham juntas, por vezes, essas coisas caminham separadas, ou caminham em contradição, né? Então, aí ao longo da conversa a gente pode distinguir, porque tem o nível aí que a gente fala do presidente, do governo, nas organizações internacionais, mas também dos grupos que atuam na sociedade, né? E se relacionam independentemente de governos, né? Até já comentamos aqui outra ocasião com você e o Pedro Serrano sobre, né, o papel da Lava Jato, que era uma questão transnacional, né? Eu estou falando tudo isso para a gente situar bem a questão referente, em primeiro lugar, que eu acho que quero dizer, do presidente, né, daquele que representa o país, né? Então, eu diria o seguinte, é interessante, quando o Lula entrou, e também na reeleição do Lula, os setores mais conservadores, né, ficaram surpreendidos. Ficaram surpreendidos porque, independentemente de ideologia, o governo Lula foi muito além do que se esperava, né? Você já citou algumas ações, né, iniciativas brasileiras, são várias. Eu lembraria, em tempos aí que nós estamos sobre possibilidade de conflito na Ucrânia, eu lembraria da atuação do presidente Lula e seu ministro Celso Amorim no caso referente à questão nuclear iraniana. Porque esse tema era um tema que sempre foi tabu, porque é um tema de grande potência. E o Brasil e a Turquia tiveram uma ação importante. Embora o acordo não tivesse ido além,
Ele, e eu entendo como outros entendem naquele momento, primeiro serviu para refrear a possibilidade de um ataque ao Irã. Segundo, o que foi feito posteriormente foi muito em cima do acordo, né, que o Brasil, né, teve a iniciativa junto com a Turquia. Então, ali teve alguns pontos altos aí do Brasil. No Bolsonaro, eu dizia que ele, quando ele entra, né, os setores, não só progressistas, mas fazendo uma análise sobre a postura, né, dele no cenário internacional, ele foi além também, mas além daquilo que a gente esperava que fosse ruim. Quer dizer, não se esperava tanto, né? Em termos de imagem, em termos de iniciativas. Então, recentemente, essa visita à Rússia, que tem sido muito discutido, o que eu chamaria atenção, eu não vou entrar aqui, e nem é para a nossa discussão do mérito, do conflito, mas é que isso sim a gente tem que falar, ele não disse nada. Ele não disse absolutamente nada. Então, não dá, é interessante, não dá nem para você criticar, porque ele não falou nada. Ele não tem nada para dizer. Né? Então, acho que essa imagem representa bem, porque, fazendo uma hipótese aqui, contrafactual, se tivesse o Lula, não vou dizer que o Lula vai levar a paz de jeito nenhum, isso é coisa de grande potência. O Lula ia falar alguma coisa, ele ia falar alguma coisa substantiva, que a gente pode divergir, concordar, os outros governantes vão repercutir a notícia, o Lula falou aquilo, o Lula falou isso, enfim, está no debate. O Bolsonaro não tem nada, ele não tem nada para falar. Né? Ele foi lá para o Orbán também, não tem nada para falar, e acabou por aí. Né? Então, esse acho que é um retrato muito, muito oportuno, muito ilustrativo, né? Do que, fazendo a comparação que você falou de 2009 e da situação que nós estamos hoje. É uma situação delicada, né? Porque eu tenho a impressão que o Brasil, hoje em dia, é visto como um pária no cenário internacional, né? E nós tivemos ministros como o Ernesto Araújo, não é? Que realmente não tem nada a dizer a não ser suas pataquadas ideológicas, né? Que efeito tem esse tipo de atuação no cenário internacional, Terra, quando você tem um Itamaraty posto de lado e um tipo de intervenção internacional como a do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sendo visto por todo mundo? Para a imagem do Brasil, né, para esse lugar tradicional do Brasil nos fóruns diplomáticos, né, se a gente colocar o nosso foco nessa dimensão diplomática, né, das relações internacionais, sem dúvida é desastroso, né? E eu chamaria atenção ainda, né? Você falou do Brasil sendo visto praticamente como um pária, eu concordo. E me chama muito a atenção que, na verdade, para absoluta inépcia, né, para a absoluta falta de capacidade do Brasil transitar nos temas que tradicionalmente sempre foram pontos fortes até da agenda multilateral brasileira, né? Então, parece não, eu acho que é deliberadamente um tipo de atuação para causar isso, sabe? Eu acho que é difícil do ponto de vista, né, do estudo acadêmico desses fenômenos até dar sentido racional a certos posicionamentos, mas eu acho que esse é um ponto bem que a gente vê muito claramente, né, na atuação. Então, na atuação diplomática do Brasil hoje, né, até uma intenção deliberada de realmente se manifestar em torno de certos temas que às vezes nem eram tradicionalmente a pauta ou a posição brasileira, né? Então, talvez o caso mais gritante nesse sentido, se é que dá para eleger um só, mas seria a própria pauta e as questões ambientais, né? O Brasil sempre teve uma participação importante, foi ativo, né? Sempre teve uma voz ali que articulou de maneira importante
as negociações internacionais sobre meio ambiente, sobre clima, especialmente, e nesses últimos anos, né, mais recentemente, nesse governo, uma virada de chave assim, que chega a ser, ao meu ver, assim, deliberada para mais, sei lá, para causar, sabe, também impacto e para dialogar com os setores internos, para, né, responder a uma agenda política aí do Bolsonaro, do que completamente descolada, né, da tradição, enfim, então, não quero usar tradição, que eu acho que também não é a palavra que eu busco aqui, mas completamente descolada das posições aí históricas do Brasil e até dos interesses também do Brasil, né? Na questão ambiental, o país tem um potencial muito grande de ser um ator político importante, né? Então, me parece até uma intenção deliberada mesmo de ser um pária, né? Aí eu queria só complementar, porque eu a Terra conhecendo há muito tempo, eu sei que a gente pensa semelhante. Então, eu vou só, não é corrigir, eu vou acrescentar a fala anterior. Porque, no fundo, quando a gente fala está isolado em um lugar e inserido em outro. Ninguém é suicida, né? Então, quando você fala em pária, é verdade. Só que, infelizmente, no mundo tem lugar para os párias. Aí é que está. Né? Então, citamos o Orbán, da Hungria. Qual outro lugar que o Bolsonaro tem transitado bem e também agora recebendo visita da Arábia Saudita? As monarquias do Golfo Pérsico. Né? Então, assim, são monarquias poderosíssimas, muito dinheiro, que não é só petróleo, a área financeira, tem negócios no mundo inteiro, tem uma relação muito próxima com setores norte-americanos, europeus, e o Bolsonaro está bem na fita ali. Né? Está se lixando para que essas monarquias fazem, como elas também estão se lixando para o que faz aqui no Brasil, e, portanto, há um lugar de trânsito disso. E isso eu acho que é importante, porque senão fica a imagem assim, ele está isolado, por que ele não cai internacionalmente? Não cai porque tem esse apoio. Ele tem apoio desses grupos. Bom, ele tem apoio desses... Não, termina. Não, ele tem apoio desses grupos empresariais, financeiros, esse que a Terra acabou de dizer, porque na área ambiental, ela sabe mais do que todo mundo, ela vai falar depois, que ela estuda, eu não, mas na área ambiental, principalmente, por isso que eu estou dizendo que ela pode falar, do que esses grupos oferem benefício, no Brasil e no mundo. Então, os párias têm um lugar. Então, eu queria começar, deixa eu entrar nessa conversa, né? Quer dizer, eu acho que quando, por exemplo, o Trump era presidente, ficou muito claro, uma espécie até quase de vassalagem, vamos dizer assim, né, do nosso presidente em relação ao governo dos Estados Unidos. E hoje em dia, eu fico me perguntando, mas quem imprime a marca do governo Bolsonaro no plano internacional, né? E a gente tem hoje alguns elementos que nós não tínhamos antes. Por exemplo, saiu aquele livro chamado Arapuca Estadunidense, não é? Que mostra uma guerra econômica feita através da justiça e da pressão econômica dos Estados Unidos a países que antes estavam disputando o mercado internacional com eles, né? Então, tem gente que associa, inclusive, com o golpe da presidente Dilma, que depois foi a presidente Dilma, com a destruição da nossa economia. Você também acha que os Estados Unidos estavam por trás do golpe que derrubou a Dilma Rousseff? Eu acho, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que eu chamaria atenção um pouco é quando a gente fala, distingue um pouco, os Estados Unidos. Né? Então, você tem toda a razão. Inclusive, o Bolsonaro foi eleito num momento diferente do que é agora. Algumas coisas mudaram, outras não. Tinha o Trump. Né? O Trump e todo esse entorno. Mas, apesar disso, isso que a gente precisa ver, tem grupos, tem corporações
E depende de governo nos Estados Unidos. Há corporações que transitam por democratas e republicanos. Tem briga interna dentro do Partido Democrata. Mas não vamos pensar, majoritariamente, o Partido Democrata é uma pauta ambiental. Mas dentro lá da economia norte-americana, não significa que eles vão dar o tom. Então, esses grupos continuam tendo entrada aqui. Por isso que eu não colocaria. Então, eu acho que foi guerra econômica, foi corporação que fez o golpe. Eu não tenho dúvida disso. Mas que opera por esses níveis também, Silvio. Não é só governo. Então, por isso que eu estou dizendo. Se eu olhar para um determinado nível, pode ser que não. Estava tudo ok com o Obama. Brasil, Obama. O Obama em si, tá? Mas não estava ok ali em outras, nos bastidores, né? Vamos chamar assim. Então, esses bastidores das relações internacionais, vou chamar assim, são o grosso do que acontece. Não é só cortando a fita, dando os parabéns, sapato do Bolsonaro. Então, só para concluir sua pergunta, eu diria, a política internacional de um país, e no caso do Brasil, vai ter muita gente que vai discordar de mim, do que eu vou falar, nós vamos debater lá com os colegas, mas não é conduzida pelo Itamaraty. Não é conduzida pelo Itamaraty. E eu acho que nunca foi. Um dia a gente volta. É um engodo esse negócio. Entendeu? Então, eu vou dizer o seguinte, o Celso Amorim foi ministro do Itamar. Quem lembra disso? Ninguém lembra. Foi ministro do Lula, todo mundo lembra. Nada contra, pelo contrário. Ele representa a vontade política. Então, o Itamaraty ele está ali para fazer algumas ajustes, algumas circulações. Agora, os grupos econômicos, e é natural que seja assim, os grupos políticos dão um tom para isso, isso é em todo lugar do mundo. Então, nós não podemos trair nosso olhar só olhar para esse nível específico da diplomacia, mas olhar para a economia, olhar para o meio ambiente, olhar, que você falou, para essas ações da justiça e por aí afora. Mas a Terra, acho que quer falar. Eu queria complementar um ponto aqui da nossa conversa que estava um pouquinho antes, mas que acho que também trazer, só para ilustrar um pouco mais, essas várias dimensões e como elas realmente se interrelacionam, né? Porque eu falava desse isolamento, enfim, dessa imagem bastante negativa do Brasil, por exemplo, na questão ambiental, na dimensão ambiental e climática, que sem dúvida está posta. A gente viu e a gente tem visto com frequência críticas relacionadas às posições brasileiras na área. E, ao mesmo tempo, muitos negócios que envolvem essa dimensão ambiental climática não sofreram absolutamente nenhum impacto negativo, né? Então, por exemplo, enquanto estava até pensando nisso antes de vir para cá, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para essa, né, para toda a crítica que tem aparecido de dirigentes, de lideranças, da imprensa internacional com relação ao Brasil, a questão do desmatamento, a questão indígena, são questões absolutamente urgentes e escandalosas, né, acontecendo no Brasil. Então, realmente parece que todos os países, ou enfim, que a posição é quase unânime de crítica ao Brasil e que o Brasil é um pária internacional. Por um lado, eu acho que isso realmente se coloca. Por um lado, isso está posto. Mas, por outro, os negócios que muitas vezes envolvem essas cadeias produtivas, né, de impacto ambiental, de desmatamento, como enfim, o agronegócio, a cadeia produtiva da soja, a própria mineração, são negócios que não sofreram impacto. Então, assim, sim, existe uma condenação, o Brasil é um pária do ponto de vista de vários posicionamentos ambientais e com relação, por exemplo, ao desmatamento, não há dúvida. Por outro lado, vendo aqui tinha uma comparação de que só em janeiro, por exemplo, a gente teve um saldo comparado a janeiro passado de um aumento de 23% do saldo comercial positivo do agronegócio brasileiro, sendo que uma boa medida disso veio da produção de soja. E são resultados, inclusive, melhores que 2019, antes da pandemia. Mesma coisa com relação à mineração. O ano passado, vi aqui um saldo de praticamente 50 bilhões de dólares positivos na área de mineração. Então, assim, no lado diplomático, a questão está posta, as críticas estão postas, mas os negócios estão acontecendo, né? Basicamente,
o Brasil, enfim, então a soja está sendo comprada, os minérios estão sendo comprados, e são negócios que, sem dúvida, dialogam e estão diretamente envolvidos com essa dimensão ambiental, né? Então, eu acho que, só para recolocar essa dupla dimensão, né? A dimensão da diplomacia, mas o quanto isso revela só um pedaço, um pedacinho da história, né? A gente tem toda uma série de interesses ali que se articulam por outros canais também, né? Reginaldo, a Terra está levantando a bola para você no seu tema do pós-colonialismo, do colonialismo, né? Sim, nós somos... Não, pode falar. Não. Quer dizer, a ideia de que o agronegócio está indo bem e a exportação de matéria-prima também, de minerais, reforça uma tendência combinada com a desindustrialização que a gente está vivendo, do Brasil virar uma plataforma predatória de exploração de produtos primários, uma nova colônia. Como é que se constrói isso? Quer dizer, que nós estamos virando isso, mas qual é o processo que nos leva a isso? Bom, eu acho que primeiro voltar ao que você definiu, e acho perfeito. Quando o Trump entrou no governo, e todos nós aí procurando seguir o que estava acontecendo, a minha cabeça, tentando entrar a ver a racionalidade disso, né? Aquele que eu fui me ancorar, que é o capitalismo de desastre, né? Lembra aí da Naomi Klein. Porque ela captou muito bem isso. Ou seja, tem um capitalismo, né? Ela tomou os Estados Unidos como parâmetro, mas isso é comum. O capitalismo vem ali do liberalismo, lá do Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt e tal, que a gente conhece, das instituições liberais e tal, né? E algo que não vá nessa linha, mas que também está dentro do capitalismo e também traz lucros, expande, etc., arrasa com o país, tem gente nisso, tem muita gente poderosa para fazer isso, e ela chamou o capitalismo de desastre, liquidar. Então, eu entendo que esse capitalismo de desastre, inclusive, estou me baseando nela, ele começou a ser implementado até como um laboratório no Afeganistão e no Iraque, então, os lugares onde implementava. Mas que também não deixou de fazer em alguns lugares dos Estados Unidos. Então, ela lembra como que o próprio governo dos Estados Unidos trata das enchentes, né, das chamadas... New Orleans. Aliás, é New Orleans que ela é o ponto principal, eu esqueci. Então, tem lá também, vamos dizer que é. Agora, óbvio, na periferia do sistema, essa questão é muito mais intensa, muito mais pronunciada. Mas por quê? Porque lá tem resistência na elite. A elite lá divide. A nossa aqui, infelizmente, não. Não tem a elite econômica, eu estou dizendo. Tem uma política que a gente contrapõe, organizações, sociedade civil, etc. Mas a gente fica falando, não tem uma divisão de elite. O Brasil não existe isso, né? Então, tem um outro grupo aqui, que está nesse grupo progressista, democrático, etc., tem pontualmente um apoio aqui e tal da elite. Então, esse é um drama, tanto para contrarrestar isso, né? Porque também é uma articulação desses grupos aqui com grupos de fora. Então, essa internacionalização capacita, empodera esses grupos nossos aqui, né? E, portanto, é uma luta difícil, uma luta ingrata. E, claro, se eu mudar governo e colocar um governo progressista, só para não iludir, é um avanço, e eu vou lutar por isso. Mas vai continuar a briga. Não é uma briga de mudar governo de um dia para o outro, né? Como teve durante o governo Lula, durante o governo Dilma. Cabo de guerra dentro do governo, né? Porque são esses setores, como a Terra já deu os dados aí, que, infelizmente, movimentam a economia. Então, é uma luta que eu acredito que recoloca o colonialismo, mas é um colonialismo que ele se dá também, não um país lá desenvolvido por inteiro aqui. Eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer essa leitura, né? O Foucault tem um texto antigo dele, ele dizia que tinha um efeito bumerangue em Paris. É muito interessante, que ele falou que tem uma colônia aqui dentro de Paris, que são os banlieues. Então, a colônia está lá na África só, está aqui dentro também.
Então, uma reprodução. E por que eu estou falando isso, exatamente? Porque a nossa luta também tem que ser internacional. Acho que é um erro nosso. Nós temos que conectar com esses grupos. Nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, todo lugar do mundo. Então, portanto, é uma luta internacional. É uma luta internacional, manifesta localmente, nacionalmente, mas os eixos, né, as articulações são internacionais. E esses grupos que nós estamos citando, eles não estão isolados, infelizmente. As monarquias da Arábia Saudita, esses grupos todos em torno do Trump, etc., esses caras estão aí. E esses caras estão ligados com o Bolsonaro. Tem uma iniciativa que o Steve Bannon está organizando na Europa, que chama The Movement, né? Que junta esses ultradireita para atuar em conjunto internacional. Mas, e o sistema das Nações Unidas? Ele era para defender direitos, ele fez aquele ciclo de conferências sobre o meio ambiente, sobre todos os tipos de direitos. O que aconteceu com esse sistema das Nações Unidas e a relação com o Brasil, hein? Eu acho que, assim, claro que tem uma dimensão simbólica também de servir como farol aí para uma série de lutas que acho que são papéis importantes ali associados ao sistema das Nações Unidas. Mas o alcance real, né, efetivamente, assim, a capacidade de produzir, enfim, alterações ou mudanças ou normas realmente efetivas é muito limitado, né? Então, eu acho que a gente às vezes fala muito, né, das Nações Unidas ou do sistema ONU como a grande arena ali de atuação multilateral. Claro que isso, né, tem um papel histórico, mas é bastante limitado. Por um lado, porque efetivamente as Nações Unidas elas não têm uma autonomia para além, né, do que também tem aí a própria articulação e negociação entre os países. Claro, tem algum papel mais político e simbólico no sentido de ter uma agenda, mas não com capacidade de efetivamente levar essa agenda adiante. Então esse é um lado, assim, tem uma limitação muito grande nas possibilidades, em qualquer possibilidade das Nações Unidas fazerem avançar direitos. Agora, claro que acaba que esses fóruns, muitas vezes, são arenas importantes para que organizações da sociedade civil, movimentos sociais, tentem fazer, pelo menos denunciar questões ou, né, fazer propostas em direção à ampliação de direitos. Então, claro que tem uma dimensão simbólica de luta política que muitas vezes pode ser utilizado, mas é um alcance muito limitado, né, eu diria assim. Então, mesmo quando a gente pega as grandes conferências da ONU sobre temas ambientais, sociais, direitos humanos, são diretrizes políticas que acabam servindo ali, muitas vezes, para apoio, né, apoio político de lutas sociais, mas a real capacidade disso ter algum impacto efetivo depende muito se isso vai ser também a agenda de grupos políticos que têm capacidade de incidência, né? Eu acho que o papel das Nações Unidas nesse sentido é muito limitado, né? Ele é mais ali simbólico do que efetivamente com capacidade de incidência, né? Como a Terra é mais... Oi? Não, eu ia complementar só aí da Terra. Por favor. Como a Terra é mais educada e civilizada do que eu vou dizer, nesse ponto, vamos dizer que eu estou lá com o pessoal do Bolsonaro, mas hoje eu avalio a ONU não tem benefício nenhum. Ela serve muito mais para lavar sujeiras da dominação mundial. Eu não vejo um tema. Ela faz alguma coisinha, a gente... O que ela faz tem alguma coisa boa que tem destaque, a gente comemora muito, são um pontinho, uma gotinha no oceano, né? Então, isso aí que você falou, ele não atua absolutamente nada, não tem nenhuma repercussão. Então, por isso que eu acho, vou repetir, que esse internacionalismo tem que vir por outras vias.
nós, a esquerda, tá? Tem que encontrar outras vias desse internacionalismo. A ONU não dá, é assunto nenhum. Nenhum. As grandes questões de segurança, aquelas também ambientais de direitos humanos. Absolutamente nada. O Conselho de Direitos Humanos da ONU não serve para nada. Nada. Né? Massacre acontece no mundo, os Estados Unidos matam 800 mil pessoas no Iraque, não acontece nada. Ninguém nem pronuncia contra isso aí. Então, é um encontro. Então, você sabe que houve um momento em que os Estados Unidos parou de pagar a sua contribuição para a ONU, que era uma contribuição importante de recursos financeiros para financiar o projeto da ONU, né? E aí a ONU se viu obrigada, ou escolheu, abrir para contribuição de multinacionais, para compor o seu orçamento. Verdade. E aí a agenda das multinacionais acabou passando a ser a agenda das Nações Unidas. Eu acho que é um pouco o sentido pelo qual o Reginaldo está apontando essa mudança, né? Mas, fala, e se eu puder falar também um pouquinho sobre isso, né? Isso de fato vem acontecendo, pelo menos desde os anos 90, e as mais variadas agências das Nações Unidas têm um orçamento muito dependente dessas contribuições voluntárias, que tanto são voluntárias de países quanto voluntárias de atores privados, enfim, de outras organizações, de organizações filantrópicas ligadas ao capital, inclusive. E a OMS, aproveitando que o tema, né, a gente tem... Ainda seguimos... A Organização Mundial de Saúde. Exato, ainda seguimos num contexto da pandemia e ainda com o tema da saúde em bastante evidência. A OMS talvez seja o maior exemplo disso. Assim, a esmagadora maioria do orçamento da OMS é um orçamento voluntário e que vem carimbado, vem com destinação específica por parte de quem faz essa doação voluntária. Então, isso para a OMS, para as mais variadas agências da ONU, é uma realidade. Um orçamento próprio muito pequeno, que, enfim, dá uma capacidade de ação autônoma muito, muito, muito pequena, e a grande parte do orçamento, né, dessas várias agências, e aqui eu destaco a OMS, vem de atores privados, de atores, às vezes, dos próprios estados. Mas, ao fazer essa doação voluntária, eles podem especificar a destinação do recurso. Estou destinando para esse programa, para aquele país, né? O que absolutamente desmonta, né? A gente falava de multilateralismo rapidamente no começo, é um desmonte importante do princípio multilateral. Claro, aí a gente entraria numa outra discussão longa, né, sobre o multilateralismo e a crise dele. Mas esse é um ponto, isso que você levantou, Silvio, sem dúvida é um ponto, eu acho, central para falar mesmo da ONU e das suas agências, né? A limitação de atuação e esse financiamento que vem mesmo carimbado pelos doadores. Porque ela já foi diferente, ela foi mudando pela influência das corporações, né? Reginaldo, vamos falar dos nossos vizinhos? Quer dizer, a gente tinha uma relação mais próxima com a Argentina, não é? Quer dizer, o Peru é uma economia importante, o Chile agora, nesse novo formato de governo progressista do Boric e tal, quer dizer, que mais? O Peru, que tem um presidente de esquerda. Como é que está essa relação do Brasil com esses países? Porque o Lula tinha se apoiado numa estratégia de, criando a Unasul, criar um bloco que pudesse se beneficiar pela troca interna. O Marco Aurélio Garcia, o assessor principal, falava da complementação de cadeias produtivas, né? Quer dizer, e hoje em dia, como está isso? Olha, vou falar rapidamente assim, o que eu vi, meu entendimento do governo Lula, e você citou aí o Marco Aurélio, que era uma peça fundamental. Então, acho que o governo Lula ele tentava combinar bem o seguinte, e eu digo, quando o Marco Aurélio faleceu, eu gostava muito do Marco Aurélio, dava muito bem com ele. Eu lembro o Lula ter falado algo semelhante, eu posso não ser fiel a isso, mas ele dizia que o Marco Aurélio era o chão, a rua, e o Celso Amorim era o gabinete. Né? Então, o gabinete, ou vamos dizer assim, as razões de Estado, o pragmatismo, aparecia também. Entendeu? O Lula, mesmo tendo governos, vamos dizer, não progressistas, o Lula relacionava bem. Então, nesse sentido, era possível ter uma ideia, né? Um projeto para a América do Sul, independentemente de governos, de regime político.
Ainda que, é claro, sempre, quando há convergência, essas coisas funcionam melhor. Eu acho que essa questão com o Bolsonaro rompeu completamente. Quer dizer, ele tornou pelo menos esse vínculo político, né, extremamente ideológico. Eu diria mais do que ideológico, assim, de apoio. Né? São coisas que ainda estão aí no ar, mas há, inclusive, algumas investigações sobre relações dos militares, aí o governo Bolsonaro, com o golpe na Bolívia. Né? E, provavelmente, outras. Vamos ficar sabendo mais adiante outras relações. Então, acho que por que eu quero dizer isso? Porque o Bolsonaro também está olhando isso, mas não é um olhar de América do Sul, é um olhar de grupo de direita. É esse que é o olhar dele. Né? E se restringe a isso. Mas você falou no caso do Peru, que eu acho que é outra coisa para a gente estar de olho, porque uma vitória importante, um líder de esquerda, e está perigando cair. Porque volta aquilo que nós estamos falando, não basta só um governo tal, ganhar a eleição. Essa parte dos grupos econômicos, que são muito fortes. Mesmo perdendo a eleição, eles não voltam atrás. Eles vão tentar derrubar. Então, esse é o clássico tema, pode ser de mudanças, reformas e contra-reformas, ou revolução e contra-revolução, que essas forças ficam digladiando permanentemente. Então, a gente não pode ter sossego. Então, eu acho que na América do Sul, eu acho que aconteceu isso. Né? Nós não temos nenhuma diretriz do governo Bolsonaro, a não ser essa coisa, que é uma diretriz que se apontou, que vem lá do Trump, mesmo Trump fora do governo, e dos grupos que estão fora. Quer dizer, o cara vai lá na Rússia, vai para a Hungria, não vai para lugar nenhum. É um negócio assim, estarrecedor. Então, parece, e por isso esses grupos de direita estão dando até muito valor ao Bolsonaro, os grupos de direita internacional, porque ele é uma aves rara. Aves rara, ele e o Orbán. Você não tem nenhum governo no mundo que fica dando respaldo para esses grupos, né, dando vazão para esses grupos. Então, eu acredito que ele tem um papel, só para concluir, para esses grupos, muito importante na América do Sul. O Bolsonaro é uma peça-chave na América do Sul. Como disse, nós confiamos em você aí, né, para fazer essa articulação. Como era a época da ditadura, principalmente na época do Médici e as relações que hoje se sabe, teve lá com o golpe do Allende. Quer dizer, o Brasil um dia perguntaram para o Nixon, você tem medo do Brasil virar uma Cuba? O Nixon disse, de jeito nenhum. O Brasil pode virar uma China. Então, ou seja, é muito mais relevante, não é Cuba, é China. Então, a disputa, vamos dizer, pela China na América do Sul é grande. Vamos começar a olhar para o futuro, porque a gente tem tido sempre uma visão assim que é de desmonte, de destruição, de isolamento. Né? Quer dizer, como é que vocês veem uma retomada do Brasil no cenário internacional? Quem quer começar esse cenário mais futuro? Posso começar a Terra, depois complemento, reviso o que eu falei. Não, eu acho o seguinte, sendo bem pragmático, as coisas, já apontamos aqui, não precisa voltar, estão tão ruins, estão tão desestruturadas, e que eu acho que essa é uma visão de uma parte, tomara que seja, da elite brasileira, que caiu, eu nunca acredito muito, mas vamos lá, que caiu um pouquinho na real, né? Então, qualquer coisa que vier vai ser melhor na situação que nós estamos. Então, desceu tanto, degradou tanto, a coisa ficou tão bagunçada, tão que mas eu, como sou pretensioso, eu quero mais. Então, por exemplo, a perspectiva de uma vitória do Lula, né, um lado é claro, o Lula vai retomar aquilo que ele fez. Como foi? Tem outros programas que tiveram problema, etc. Eu acho que a parte internacional, uma coisa ou outra, então ele vai retomar. Mas eu diria que para isso ter vigor, ter vitalidade, lembrar aí do Marco Aurélio, e ter também, isso eu acho que o governo Lula deveria fazer essa vez, uma relação mais forte com a sociedade. O Marco Aurélio representava bem isso. Eu acho que essa parte deve continuar, deve se reforçar,
E eu acho que isso é um fator importante, esse lado societal nas relações internacionais. No lado do Itamaraty, no lado do governo, esse lado eu falo sinceramente, absolutamente despreocupado em relação a isso. Mas esse lado societal é que me preocupa. Mas eu acho que a gente tem, hoje, uma imprensa, uma mídia alternativa, eu tenho grupos sociais, etc., com toda capacidade para atuar nesse sentido. Eu me lembro, inclusive, que o Lula acabou criando aquela faculdade latino-americana, né, de formação de líderes, acho que era em Foz do Iguaçu, a universidade. Foz do Iguaçu. A UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, e também a Unilab, né, a Universidade de Integração Afro-Brasileira. Acho que iniciativas importantes do ponto de vista das universidades federais. Então, Terra, como que retoma as relações internacionais depois desse desastre, hein? Pois é, eu concordo com o Reginaldo que, assim, tendo em vista o atual cenário brasileiro, assim, só resta ter uma expectativa positiva, porque, afinal de contas, nos mais variados temas e nas mais variadas áreas, tem políticas de construção, de resgate, enfim, políticas importantes a serem retomadas. Então, por um lado, né, desse ponto de vista mais amplo, também coloco aqui uma perspectiva otimista de retomada, enfim, de volta de algum protagonismo do Brasil no cenário internacional, especialmente com a perspectiva de vitória, enfim, do Lula, que acho que isso está posto e, sem dúvida, nos traz essa expectativa positiva. Agora, eu até vou aproveitar para retomar, eu ia fazer um comentário com relação à pergunta anterior, né? Você falava da América do Sul, acho que esse é um ponto importante, as iniciativas de construção política na América do Sul foram muito significativas, né? Se você mesmo comentou sobre a Unasul, a própria CELAC da América, do ponto de vista da América Latina, e eu acho que um desafio importante que está posto, assim, não só para o caso da América do Sul, mas para pensar mesmo a inserção do Brasil, é essa possibilidade de construção autônoma da região. Você falava de integração das cadeias produtivas. E há um tempo atrás, no começo da nossa conversa, a gente falou sobre desindustrialização e sobre o Brasil estar nesse cenário de, né, nessa pauta exportadora de matéria-prima, nesse lugar, né, de neocolonização a partir dessa extração de recursos naturais. Então, eu acho que essas questões, uma coisa está bem dissociada da outra, assim, né? Como discutir uma inserção política mais autônoma, a construção de uma atuação internacional com mais protagonismo, sem discutir também uma inserção econômica com mais protagonismo. Assim. Então, também passa por discutir o que é o modelo de produção, a quem ele serve, quais grupos se beneficiam, né, quais grupos arcam com os custos desse modelo. Eu acho que isso tudo está posto, né? Do ponto de vista da sociedade, das relações com a sociedade, sem dúvida que isso também vai ser um desafio, assim, né? Como articular esse lugar do Brasil de grande exportador, né, desses produtos, que é uma pauta importante da economia brasileira, com o custo que isso gera para populações locais, para povos indígenas, assim. Acho que isso vai ser um desafio importante, assim, a ser articulado, né? A pensar como que é possível ligar, ou enfim, fortalecer um pouco mais essa base social, econômica de uma inserção internacional política, né? Porque eu acho que, inclusive, passa por aí a questão da integração na América do Sul, né? A dificuldade de avançar na integração na América do Sul e o fato dela poder ser desmontada com pouco esforço, como a gente viu nos últimos anos, passa, eu acho que por essa fragilidade mesmo da integração mais de outras áreas, social, né, econômica. Acho que tem elementos aí que são discussões, não são de agora, né? Isso já eram desafios nos anos 2000, isso já é um desafio que vem de antes. Mas eu acho que a gente tem razões para ter uma expectativa positiva, mas é um caminho de bastante disputa, né? Isso eu acho que é evidente. Gente, olha, por incrível que pareça, já passou o tempo, a conversa estava muito boa, até que a me avisou que nós já estávamos batendo o limite, né?
Então, eu vou dizer a vocês, se vocês quiserem ainda fazer alguma pequena, curta intervenção, por favor, está na hora, porque é a última vez. Reginaldo, você quer falar alguma coisa? Só um ponto que eu acho que tem relação com alguns outros anteriores, mas me escapou algum momento, para a gente estar atento, foi o seguinte: a CPI da Covid mostrou muita coisa, né? E uma delas é interessante, que foi essa, vamos dizer, relação com a China, né? Porque no Twitter, nas relações diplomáticas, né? Uma aversão, né? A China é comunista, etc. Só que ali mostrou também o seguinte, que muitos negócios escusos, né? Que se queria fazer com outros e com a China, por exemplo. Então, por isso que eu estou dizendo que, por vezes, né, a gente tem que olhar follow the money, acompanhar o dinheiro e menos a ideologia. Eu acho que, por vezes, a ideologia ela disfarça, né, e não tem ideologia que aguente isso daqui. Então, por isso ficou a relação com a China. Então, você olha num patamar, está isso, você olha outra. E, provavelmente, outros países e outras questões do mundo também para olhar. Então, é muito bom uma CPI. Muito bom. Terra. Bom, quero só agradecer o convite para estar aqui, foi um prazer participar. E acho que, como um último comentário, o Reginaldo, em 2 momentos, comentou sobre lutas sociais transnacionais, sobre essa dimensão mais internacionalizada, né, dos movimentos e da luta política. Eu queria ter comentado, não comentei, mas o próprio Le Monde Diplomatique foi, acho, um promotor importante dos movimentos sociais transnacionais ali nas articulações no começo. No começo dos anos 2000, ali, final dos 90, começo dos anos 2000. Então, acho que reforçar que essa dimensão parece, né, ela perdeu um pouco de, eu não sei se de fôlego, mas no mínimo perdeu um pouco de espaço nos debates, e né, é uma dimensão que não tem aparecido tanto nas discussões. Eu acho que a gente também precisa, enfim, olhar um pouco mais, né, e fomentar também essas discussões. Acho que essa é uma dimensão central também dessa conversa. A gente não conseguiu avançar muito nela hoje, quem sabe numa próxima, mas acho que também tem um componente aí dessa dimensão da sociedade, né, de relações transnacionais para além dos próprios países, ou da discussão mais em torno dos estados nacionais, que também fazem parte aí, que são importantes também da gente olhar, enfim, e estar atento. Mas agradeço aí mais uma vez pelo convite. Olha, quem agradece somos nós, a Terra Budini, ao Reginaldo Nasser, e a você também que nos assistiu e que dedicou seu tempo para acompanhar esse debate. Muito obrigado, semana que vem tem mais.